Bem-vindos à quarta videoaula deste módulo 2 e nesta videoaula vamos ver como utilizamos então apontadores, os conteúdos que aprendemos no módulo passado, em conjunto com as structs. Como é que nós, em vez de utilizarmos os nossos ponteiros para introduzir valores na struct, para ler valores da struct, ou seja, ponteiros para apontar o endereço de memória de uma struct. Então, só para relembrar como é que nós declarávamos um vetor, portanto, temos que escrever em primeiro lugar o tipo, depois o asterisco, que é o que vai indicar que aquilo é uma variável do tipo apontador, e depois o nome do apontador. Portanto, temos aqui o exemplo ao lado, e então, um ponteiro para struct vai ser então uma variável que vai guardar o endereço de memória de uma estrutura. E com ele conseguimos aceder aos membros da estrutura utilizando o operador, este operador que aqui está, portanto a setinha. A setinha permite-nos então aceder aos campos da nossa struct. Então temos aqui o exemplo da nossa struct pessoa, com os campos nome e idade. Temos aqui criarmos uma variável P1 do tipo pessoa. E aqui estamos a atribuir Ana ao nome da pessoa e idade de 30. Então, como é que fazíamos isto com um ponteiro? Então, para criar um ponteiro para uma estrutura, temos que criar um ponteiro para o tipo da estrutura. Portanto, é o que muda. Em vez de fazermos para o tipo int, float, criamos para o tipo da estrutura, neste caso, estrutura pessoa. Depois, é exatamente como fazíamos no módulo anterior que eu vos ensinei. Temos que pôr o nosso ponteiro a apontar para o endereço da nossa variável do tipo pessoa, que é o P1, neste caso é o P1. E então, para aceder aos membros utilizando o ponteiro, por exemplo, para aceder então ao nome, é ptr setinha nome. O nosso campo. Para aceder à idade, ptr idade. Portanto, também podemos alterar o valor dos campos da nossa estrutura utilizando o ponteiro. Por exemplo, se eu quiser atualizar a idade de 30 para 31, utilizo este código ptr setinha idade igual a 31 e neste momento mudei a idade da minha pessoa P1 para 31. Deixou de ser 30 e passou a ser 31. Portanto, é assim que utilizamos ponteiros com estruturas. Então, o que é que nós aqui temos? Temos então, aqui nesta primeira instrução, estamos a dizer que ptr é um ponteiro que aponta para a variável P1, que é do tipo pessoa. ptr setinha nome, estamos a aceder ao campo nome da estrutura apontada. ptr idade, estamos a aceder ao campo idade da estrutura pessoa. Portanto, temos aqui outro exemplo que é uma estrutura ponto, que tem então como campos o x e o y. Vamos criar um elemento do tipo ponto, vamos criar o nosso vetor, nosso apontador do tipo nosso apontador para a nossa estrutura ponto e atribuir ao nosso ponteiro o endereço de P. Portanto, para aceder aos membros, então x e y é ptr x, ptr setinha y. Para alterar o valor, podemos então alterar o valor do x para 2.5 e temos aqui o valor atualizado da nossa coordenada x. Então, assim, para aceder aos membros de uma struct, podemos então utilizar o P setinha X, como vimos anteriormente, ou então também podemos utilizar o operador asterisco P ponto X. Portanto, já sabem que quando a gente utiliza o asterisco P, estamos a aceder ao valor da nossa variável. Portanto, estamos a aceder à variável P, não é? E depois ponto X ao campo X. Portanto, ou podemos fazer de uma maneira ou de outra, utilizando ponteiros para aceder aos campos da nossa estrutura. E agora proponho a resolução deste exercício. Criamos uma estrutura
pessoa com os campos nome e idade. De seguida, vamos declarar uma variável do tipo pessoa, declarar um ponteiro para essa variável do tipo pessoa, atribuir ao endereço uma variável ao ponteiro, usar o ponteiro para preencher os dados da pessoa e usar o ponteiro novamente para exibir os dados no monitor. Então, vamos ao nosso compilador resolver este nosso exercício. Vem lá, não é aqui. Vamos aqui. Então, vamos lá então começar por criar a nossa estrutura pessoa. Struct pessoa. E então, a estrutura pessoa tem como campos string nome e int idade. Int idade. Idade. Falta-nos aqui o ponto e vírgula no final do struct. Então, vamos criar uma variável do tipo pessoa, vou chamar P, vou criar então um ponteiro do tipo pessoa, um ponteiro para P, PTR, portanto, PTR, e vou dizer que vai ser igual ao endereço de P, portanto, temos aqui um ponteiro a apontar para a nossa variável P, e agora vou preencher os dados de pessoa, preencher os dados de pessoa. Portanto, vamos pedir então o nome. Vamos pedir o nome da pessoa. Para lermos então, vamos ler através do nosso ponteiro, vamos pôr P traço nome. Portanto, e desta maneira conseguimos ler o nome da pessoa. E agora vamos pedir a idade da pessoa. A idade da pessoa. E então, para ler, vamos ler então P.idade, nosso segundo campo. Portanto, temos aqui a maneira de lermos os valores dos nossos campos através do nosso ponteiro. Desculpem lá, não é P, é PTR. Nosso ponteiro é PTR, desculpem lá. Através do nosso ponteiro PTR. E agora para imprimir os valores no ecrã. Imprimir os dados da pessoa. Os dados da pessoa. Então, vamos então imprimir o nome. 2 pontos. Vamos imprimir então PTR traço nome, vamos pôr o endline, mudar de linha, e vamos imprimir a idade. Idade, 2 pontos, PTR traço idade. Portanto, penso que está certo, vamos ver se não tem nenhum erro. Ora, está certo. Então, o nome da pessoa eu vou pôr então Cláudia. E vamos pôr a idade da pessoa, 45. E aqui temos os nossos dados imprimidos e inseridos dentro da nossa estrutura pessoa.